falando um pouco de tendões extensores, da mesma linha, assim, tentando pensar coisas que vocês precisam saber. Uma delas é a classificação, que é uma classificação topográfica, fácil, tem que saber que as articulações são os ímpares, 1, 3, 5, 7. E daí a gente tem que pensar quais são as lesões em que a gente tem mais chance de ter na prova, né? Então, zona 1, dedo em martelo. Zona 3, botoeira. Zona 5, luxação do capuz extensor, do tendão extensor por lesão do capuz e artrite séptica. E zona 7, que é a zona do punho, a gente costuma ter um envolvimento reumatológico e lesões eventuais do extensor longo do polegar. Na zona 6, a peculiaridade que a gente tem é a juntura tendinosa, que eventualmente leva a gente não fazer o diagnóstico, porque o paciente ainda mantém algum movimento. Na zona 1, questão certa, classificação de Albertoni, vocês têm que saber essa classificação, e o que às vezes o pessoal se atrapalha um pouco é entender como a classificação funciona. As lesões A são tendinosas puras, as lesões B são com um fragmento por avulsão. Nas lesões A, se a gente tiver uma queda inferior a 30 graus, em princípio, segundo a classificação de Albertoni, o prognóstico é diferente quando a queda é maior que 30 graus. E isso aconteceria porque tu tem uma lesão associada do ligamento retinacular oblíquo de Landesmir e de própria cápsula articular, e assim o tratamento conservador teria pior evolução nos casos em que a queda é maior. Quando a gente pensa no paciente que tem uma fratura tipo B, ou seja, que tem uma avulsão óssea, o princípio é parecido, porque a gente não está muito preocupado com a redução da fratura, já que ela é pequena e não tem um envolvimento articular tão grande. A questão maior é o prognóstico em termos de queda da ponta do dedo. Então, os pacientes que têm uma queda inferior a 30 graus teriam melhor prognóstico para o tratamento conservador. E os pacientes com uma queda superior a 30 graus, pior prognóstico, pela classificação de Albertoni, se indica pinagem percutânea. Naqueles pacientes em que o fragmento é maior, em torno de 1/3 ou mais da linha articular, tu já parte para uma fratura que seria por trauma axial, que é uma fratura diretamente articular, que é o tipo C. No tipo C, a gente tem que prestar atenção se houve ou não uma luxação dessa articulação. E se houve a luxação da articulação, é praticamente consenso de que tem indicação cirúrgica, que é o C2. No C1, embora muitas vezes pense em cirurgia, o tratamento conservador é aceito. Então é importante ter em mente que tu pegar uma fratura C1 e forçar ela em hiperextensão, uma fratura B, desculpe, que tem uma avulsão, e tu forçar ela em hiperextensão, ou uma fratura C1, se tu for tratar conservador, e botar uma talinha e fizer hiperextensão, tu pode fazer com que haja uma luxação. Então tu transformaria essa lesão numa lesão mais grave, que seria uma C2. Por isso a orientação quando tu tem uma fratura, um dedo em martelo por fratura, tu trata com uma leve extensão e não com a mesma hiperextensão que tu trata as lesões tendinosas, pelo risco que tu corre de transformar essa lesão numa lesão com luxação articular, que é uma lesão mais grave, de pior prognóstico e que tem indicação cirúrgica. Nas crianças, a gente tem as lesões tipo D, D1 e D2 pelo traço de lesão. O tipo D2 é quando tu tens a fratura da epífise. Além disso, a gente tem a lesão de Seymour, que é quando tu tem uma lesão fisária que fica com interposição da matriz ungueal e por isso se torna irredutível. E então isso aí tem indicação cirúrgica, não tem outra maneira de tratar. As lesões tipo A1 e B1, então, são aquelas com menos de 30 graus de queda em flexão, são de tratamento conservador. A gente usa uma tala, normalmente uma tala que só inclui a interfalangiana distal, pode ser palmar ou dorsal por 6 a 8 semanas, normalmente mais 2 semanas de tala noturna, mas pode ser prolongado.
Nas A2 a gente faz tratamento com pinagem. A classificação de Albertoni indica isso, porque a literatura internacional não tem exatamente a mesma indicação. No C1, tratamento conservador ou cirúrgico é discutível, e no tipo C2, que é o que tem luxação, o tratamento indicado é o tratamento cirúrgico. Tem mais um detalhe interessante aqui, que é o seguinte. A gente vê que, em função da queda e inflexão pela ruptura do tendão extensor, tu pode fazer um swan neck, ou seja, se tu tem uma frouxidão na placa volar, tu pode fazer uma hiperextensão de interfalangiana proximal com a flexão da interfalangiana distal. Para tentar prevenir isso nesse tipo de pacientes, ou tu faz tratamento cirúrgico, ou tu usa uma talinha que inclui aí sim a interfalangiana proximal, para prevenir a deformidade de pescoço de cisne. Bom, outra questão muito frequente, que é a lesão da bandeleta central na base dorsal da falange média, que seria a lesão em botoeira com a lesão do ligamento triangular. Uma coisa importante é que a dedo em botoeira sempre é zona 3, ao contrário, por exemplo, do dedo em pescoço de cisne, em que a gente tem mais de uma causa. O swan neck ele pode ser, como a gente acabou de falar, por um dedo em martelo, pode ser por uma lesão de placa volar e flexor superficial, como também pode ser por uma retração de musculatura intrínseca. Mas o dedo em botoeira é lesão na tendão extensor zona 3. Para identificar um paciente que sofreu uma lesão aguda, por vezes é difícil, porque como ele não teve ainda a retração do ligamento retinacular oblíquo de Landesmir, então ele ainda vai ter uma interfalangiana distal flexível, também não teve retração da bandeleta, ligamento retinacular transverso, então as bandeletas laterais ainda vão estar bem posicionadas, esse paciente pode ter uma ADM completa. Esse teste de Elson ele é bem interessante pelo seguinte, vocês viram a imagem, mas o que se faz? Tu pede para o paciente que ele tenha, com a mão sobre a mesa, que ele tente estender o dedo. E vocês bloqueiam essa extensão. Normalmente, se a gente não consegue fazer a extensão da interfalangiana proximal, a gente também não consegue fazer da interfalangiana distal. Isso é o normal. O teu mecanismo extensor ele não vai atuar só na interfalangiana distal. Agora, se tu tem uma lesão da inserção da bandeleta central no ligamento triangular, tu vai conseguir continuar contraindo o mecanismo extensor mesmo sem estender a interfalangiana proximal e transmitir essa energia para a interfalangiana distal. Então, o paciente que tem lesão da bandeleta central, no teste de Elson, ele consegue estender isoladamente a interfalangiana distal. Porque se tu descobre que o paciente tem uma lesão aguda de bandeleta, tu tem que fazer uma mudança no tratamento, tu vai fazer o tratamento conservador, pode pensar em tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador com tala em extensão por 6 a 8 semanas. No caso da lesão crônica, a gente tem um perfil um pouco diferente, que até foge um pouco o escopo das lesões do tendão extensor agudo. Isso aqui a gente costuma debater mais em alterações reumatológicas. Mas assim, a gente tem que conseguir um dedo flexível. Se o dedo não for flexível, a gente tem que trabalhar para que ele fique flexível. Um dedo flexível, pela literatura internacional, pode ser submetido a um tratamento conservador com tala em extensão. Mas o prognóstico já é um pouco mais reservado. Então, normalmente se faz alguma técnica de reconstrução de partes moles, que pode ser a técnica de Matev, que tu faz uma transferência das bandeletas, ou a técnica de Littler, ou alguma outra técnica, tem mais opções, Fowler, enfim. Quando esse dedo tem rigidez, mas não tem artrose, como eu disse, a gente tem que primeiro recuperar a flexibilidade do dedo. Então a gente pode fazer o uso de algum tipo de órtese ou de cirurgia para conseguir ganhar ADM e depois partir para reconstrução. Aqui
Só fazendo uma representação então do dedo em botoeira, que está com rigidez. A órtese mais usada e que tem disponível no mercado é a órtese de extensão dinâmica tipo gafanhoto, que ela vai atuar gerando uma extensão da interfalangiana distal, é uma extensão dinâmica, da interfalangiana proximal, sem atuar na interfalangiana distal. A interfalangiana distal, o paciente fica com liberdade para fazer flexão e a órtese fica automaticamente forçando o dedo em extensão. Essa órtese ajuda bastante e o paciente pode usar, botar no bolso e seguir usando durante todo o período. Quando a gente pensa na cirurgia de uma lesão aguda, uma coisa que se faz é reinserção do tendão extensor central na base da falange, que pode ser feito por sutura transóssea ou com inserção de âncoras, por exemplo. Quando o paciente tem artrose na articulação, essa articulação não é mais recuperável. Então, obviamente, a gente vai ter que pensar em duas possibilidades, ou uma artroplastia ou uma artrodese articular, em que tu vai escolher uma posição, normalmente os dedos mais radiais um pouco mais de extensão, e em cascata, em direção aos dedos mais ulnares, tu vai trabalhar com mais flexão articular. Indo agora para a zona 5, outro ponto frequente da prova, a gente tem uma lesão que chama a luxação do tendão extensor comum por ruptura do capuz extensor, e esse tendão acaba caindo no vale intermetacarpal. Isso acontece porque um dos lados do capuz extensor rompeu e o tendão rompe para o outro, luxa para o outro, normalmente para o lado ulnar, ou certamente para o lado ulnar. Esse paciente tem uma apresentação clínica interessante porque ele consegue manter o dedo em extensão, porque o tendão está funcionando. Mas quando ele faz flexão e tu pede que ele faça extensão ativa, ele não consegue estender a metacarpo-falangiana, porque o tendão está aqui do ladinho da cabeça do metacarpiano, não estende. O tratamento pode ser com uma órtese que mantém essa metacarpo-falangiana em extensão. Vocês podem imaginar o seguinte: se o paciente está com uma luxação do tendão quando flat, no momento que tu deixa em extensão a metacarpo-falangiana, ele fica no lugar e aí cicatriza o capuz extensor nesse lugar. Essa órtese teria que então manter essa metacarpo-falangiana em extensão e o resto do dedo fica livre. Nos casos em que não evoluem bem com esse tratamento conservador ou que estão associados a alguma doença de base reumatológica que torna o prognóstico pior, aí se pensa na indicação cirúrgica, que seria uma reconstrução do capuz extensor, né? E daí tem mais de uma técnica para isso. Na zona 5, tem uma outra questão que é muito importante, que é frequente, que é a artrite séptica. E isso acontece porque essa articulação é muito superficial. Então, assim, um exemplo, uma briga de rua, uma pessoa dá um soco e acerta o dente do oponente. Esse dente faz uma pequena laceração. Nessa zona, isso aí está associado com artrite séptica e uma lesão muito grave. Mordedura animal também muito frequente, tem um alto índice de complicações, eventualmente até amputação de dedo. Então esse é um tratamento que tem que ser feito com bastante agressividade, tanto em termos de limpeza cirúrgica, como em termos de antibiótico terapia. Acredita aí qual o bicho que contamina a mordedura humana? Legionella corrodex. Bom, indo para a zona 7, a gente daí já está pensando em lesões um pouco mais variadas. Tu tem na doença reumatológica uma síndrome que vocês também devem saber, que é a caput ulna, que é um envolvimento da rádio ulnar distal com luxação dorsal, que causa lesão dos tendões extensores. A apresentação dessa lesão costuma ser assim: o dedo mais ulnar, que é o quinto, rompe primeiro, depois o quarto, depois o terceiro. E é importante saber que isso existe, até para pensar nisso como um diagnóstico diferencial eventual. O tratamento para esse tipo de lesão também deve tratar as alterações ósseas que estão gerando as rupturas tendinosas,
Isso pode incluir uma artrodese de punho, pode incluir uma ressecção ou uma artroplastia na ulna distal. E isso aqui também já foi questão, né? O que tu faz quando tu precisa reconstruir uma ruptura de tendão extensor? Então, se tu teve uma ruptura individualizada de um tendão único, por exemplo, o extensor comum para o quinto, tu pode simplesmente solidarizar esse tendão com o extensor do quarto. E tu vai fazer a extensão desses dois dedos associadamente, que não vai trazer nenhuma repercussão clínica. Quando tu tem ruptura de dois tendões, tu já pode usar uma transferência tendinosa para um desses tendões, eventualmente até para os dois. Aqui o exemplo, tu usa o extensor próprio do indicador para fazer a extensão do extensor comum do quinto, e o extensor comum do quarto vai solidarizado ao do terceiro. Então assim tu recupera a extensão desses dois dedos. Quando a gente tem uma lesão de 3 tendões, aí a proposta que tem aqui é o seguinte: tu vai usar o extensor próprio do indicador para extensor comum de quarto e quinto e solidariza o extensor do terceiro com o extensor comum para o segundo. Essa questão já caiu em prova do TEOT. Ruptura do extensor longo do polegar nessa zona, né, associada ao tubérculo de Lister. Pode acontecer no paciente por fratura, paciente reumatológico. O que se costuma usar de tratamento para essa lesão é a transferência também do extensor índices próprios. E a vantagem do extensor índices próprios é que ele não faz a curva dele no tubérculo de Lister, ele não está no terceiro compartimento, ele está no quarto. E com isso tu evita que ele sofra uma ruptura pela mesma alteração que gerou a ruptura do terceiro. E essas rupturas espontâneas ou associadas à doença reumatológica, a gente não costuma fazer sutura primária, porque os bordos estão desbastados, é uma lesão em que tu tem um tendão de má qualidade já. Por isso que tu abre mão da sutura primária e lança mão de uma transferência tendinosa. Pessoal, era isso aí. Tá. Valeu.